Prezados irmãos e irmãs, hoje a nossa igreja no mundo inteiro celebra esta grande Santa Missa, né, que é a comemoração de todos os fiéis defuntos, todos os falecidos. Nós vimos nos dias de hoje as igrejas, um grande número de pessoas, os cemitérios repletos. Então tudo isso mostra aquela esperança que nós temos. Eu tenho certeza que ninguém vai no cemitério só para levar flor e vela, ou para lavar túmulo. Se fosse só isso, seria nada ou muito pouco. Eu acredito que todos aqueles que, neste dia, de uma maneira especial, outros dias também, mas hoje, de uma maneira especial, saem dos seus lares e vão até o cemitério, se dirigem às igrejas, é porque têm uma esperança, porque acreditam naquilo que a igreja professa. Nós, no Creio, quando nós vamos professar que nós cremos na vida eterna. Nós cremos na ressurreição dos mortos. Nós cremos na remissão dos pecados. Veja, meus irmãos e irmãs, não são apenas palavras bonitas que nós rezamos. Nós estamos celebrando hoje aquilo que nós acreditamos, que nós professamos, não porque está escrito no folheto, porque a fé nos diz, e quem falou de vida eterna, quem primeiro falou em ressurreição dos mortos, quem falou em céu, inferno e purgatório, foi nosso Senhor Jesus Cristo. E disse que vou preparar um lugar para vós. Vejam só, são palavras de Deus. O verbo que se fez carne, as muitas moradas da casa do Pai, para que lá onde eu estou um dia, nós possamos também estar. Então hoje, meus irmãos e irmãs, é uma ocasião especial, para não apenas rezarmos por aqueles que já se foram, e que não podem fazer mais nada, a não ser contar com as nossas orações. É muito importante que se diga isso. Com todo respeito, às vezes o padre fala, e as velas, as flores, Santo Agostinho, num livro que ele escreve, o cuidado devido para com os mortos. Porque na época dele tinha pessoas que acreditavam que o que importava era que o morto fosse sepultado num determinado lugar. Então, quanto mais nobre o lugar, o caixão, e Santo Agostinho vê tanta ignorância em relação à vida eterna que ele resolve escrever um livro, e dizendo que aquilo que de fato vale diante de Deus não é a vela, não é a flor, nem a sepultura, se é de madeira nobre ou madeira simples, se a pessoa foi enterrada aqui, ou ali, ou lá. Tudo isso são sentimentos, manifestações humanas que devem ser valorizadas. É bonito quando alguém vai no cemitério, leva uma flor, uma vela, mas se ficasse só nisso, repito, não seria nada. Se ao chegar no cemitério nem o sinal da cruz fizesse, e não rezasse, apenas gastou dinheiro com vela e flor. Agora, se você rezou por aquela pessoa, por aquela alma, e por que nós devemos rezar? Porque quem de nós pode dizer com certeza que a alma daquela pessoa está com Deus ou não está? O evangelho de hoje fala, para nós estarmos prontos, preparados. O sábado, quando nós rezamos, celebramos a solenidade de todos os santos, naquela ocasião, nos foi dito que, muito embora Deus nos fez para sermos santos,
E veja bem, ser santo é uma vocação, existe um caminho, um chamado universal à santidade. Todos nós, criaturas de Deus, criados à imagem e semelhança de Deus, fomos criados para a santidade. Mas o pecado, ele atrapalhou, ele colocou, vamos dizer, um limite, uma barreira. Então nós precisamos constantemente da misericórdia de Deus, precisamos bater no peito e clamar sempre pelos nossos pecados. Pedir a Deus que tenha misericórdia. Por isso que é importante a oração, por isso que é importante você que perdeu um ente querido. Às vezes a gente vê que as pessoas, elas têm muito sentimento humano. É bonito, mas é pouco. Eu disse, o dia que eu morrer, eu quero colocar lá que não quero nem vela, nem flor, nem lágrimas. Ponto, 2 pontos. Apenas reze por mim. Na minha lápide, ô mãe, a senhora está aí. Se eu morrer antes, né, não sei, pode ser, coloque lá. Não quero e nem preciso, nem de vela, nem de lágrima, nem de flores. Se levar, tudo bem, mas isso não vai bolufa nenhuma. Agora, reze por mim. Opa, aí sim, apenas reze pela minha alma. Só isso. E é isso, meus queridos irmãos, que às vezes os padres não falam muito disso, são poucos aqueles que falam, mas nós temos que falar para orientar as pessoas, porque o morto não precisa de vela, o morto não precisa de flores, nem de arroz, nem não sei, porque hoje tem tanta coisa, né? Já tem até comércio especializado, ensinando as pessoas, ó, se você... Não é isso que a igreja ensina, não é isso que a nossa fé ensina. Repito, respeito aqueles que, não estou dizendo que quiser levar um caminhão de flores, pode levar até 2, 3, né? Se quiser comprar todas as velas do mundo, também pode levar. Eu estou dizendo que isso não é nada, é apenas a manifestação de um sentimento humano. Aquilo que os nossos, se eles pudessem pedir alguma coisa para você e para mim, tenho certeza que eles não iam pedir nem vela, nem flor, nem choro. Eles iam pedir uma coisa só: reze por, não tenha a menor dúvida, se eles pudessem falar com você, ó, dia de finado você vai no cemitério, não se preocupe tanto em lavar o meu túmulo, e também com isso não estou dizendo que não tenha que lavar, não se preocupe tanto com o mato que está em roda dele, isso também não significa que a gente não possa tirar. Agora a única coisa que eu peço, reze por mim e se possível, ofereça o sacrifício da Santa Missa no altar do Senhor. Foi isso que Santo Agostinho escreveu no livro de Cura Pro Nobis, o cuidado devido aos mortos, porque as pessoas estavam preocupadas com tantas coisas que era mais, vamos dizer, manifestação de um sentimento, consolo para os vivos do que benefício para os mortos. Inclusive essa frase, né? Consolo para os vivos do que benefício para os mortos. Então é isso, meus irmãos e irmãs, e eu acredito que é com esse sentimento que nós viemos aqui nessa noite, né? Para rezar. Por isso, em todos os velórios, faço questão de dizer, olha, você, pai, mãe, familiar, parente, reze sempre por essa alma dessa pessoa. Em todas as orações, nunca esqueça de rezar. É oração. O que as almas precisam, e nós vivos podemos fazer em sufrágio, e que chega até Deus, são as preces que você faz, a igreja, seja no cemitério, seja em casa, quando na tua lembrança você lembra de um ente querido, você traz para a tua lembrança, faz o sinal da cruz,
e reza por aquela pessoa. Opa, aqui sim, aqui nós temos algo de diferente. E é isso que hoje nós viemos aqui fazer. Por isso que é importante, a igreja pode ver em todas as santas missas, que a igreja também é mãe. Ela tem uma menção especial, né, por todos aqueles que partiram deste mundo, e aplica o sacrifício da Santa Missa pelas almas esquecidas, mas é dever dos vivos, também poucos falam. É dever dos vivos rezar pelos mortos, porque eles não podem fazer mais nada a não ser contar com as nossas orações. Então é um dever moral. Nós que aqui estamos na igreja que peregrina nesse mundo, devemos rezar pelos nossos entes queridos. É disso que eles necessitam, é isso que eles precisam. E a nossa oração, principalmente quando ela é oferecida no sacrifício da Santa Missa, no altar do Senhor, como estamos fazendo hoje, como você faz todas as vezes quando você vai na Santa Missa e traz na tua intenção e aplica aquela missa pela alma daquela pessoa, pode ter certeza que esta oração, se aquela alma está se purificando, no purgatório, a prece oferecida aqui chega até lá. E é esta oração que vai fazer com que aquela alma possa abreviar a sua purificação, atingir a purificação e gozar da plenitude da vida eterna. É isso, meus irmãos e irmãs, que nós professamos, é isso que nós acreditamos, porque foi isso que Jesus nos ensinou. Muitas coisas que falam dos finados, dos entes queridos, nós ouvimos de pessoas, a gente respeita, são sentimentos humanos, nós damos valor, a vela, a flor, as lágrimas, é um sentimento que brota do coração, mas não pode ficar só nisso. Seria muito estranho se ficasse só nisso. Pode ser apenas uma manifestação de um sentimento humano, mas a oração. Então, que o Senhor abra os nossos corações, rezemos pelos nossos entes queridos, sempre, hoje, amanhã, depois, na incerteza, né? A gente nunca sabe como que a pessoa partiu desse mundo, felizes aqueles quando o Senhor vier encontrar preparados. Costumo dizer também que o que deveria nos assustar não é a morte, porque ela vai vir para todos. O que deveria nos preocupar é como eu estarei quando ela vier. Já que não manda aviso, não manda recado, não olha para se é jovem, feio, bonito, né? A morte nos iguala a todos, ela apenas vem. Quantas pessoas que vocês... Mas eu conversei com ela semana passada. Ontem nós nos vimos lá, tomamos até uma cervejinha junto, conversamos, demos boas risadas, de repente toca o telefone, nossa, o fulano de tal acabou de falecer. Um acidente, um assalto, uma batida de trânsito, enfim, e nós ficamos surpresos. Nossa, mas ontem estávamos conversando, estávamos até planejando fazer férias junto, comer uma carninha. Pois é, por isso estar sempre pronto, preparado, porque ela vem para o padre, vem para o bispo, vem para o papa, vem para todo mundo. O importante é estar com os rins cingidos, né? Uma expressão para dizer estar sempre pronto, porque nós não sabemos nem o dia nem a hora. É isso, meus queridos irmãos e irmãs, que nós queremos hoje pedir a Deus. Então que o Senhor acolha entre as muitas moradas da casa do Pai, tantos entes queridos, familiares, amigos, benfeitores, membros da nossa comunidade,
agentes de pastorais e movimentos, vamos lembrar de todos. E na nossa lembrança, cada vez que a gente lembrar deles, fazer uma oração, dobrar o joelho e rezar pela alma daquela pessoa. E sempre quando formos à missa também, no momento em que é próprio a oração pelos falecidos, nós rezarmos naquela intenção. É disso que os nossos entes queridos precisam, e repito e finalizo, se eles pudessem pedir a você alguma coisa, não tenha dúvida que eles iriam pedir isso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.